Amém. A paz do Senhor, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a vida de vocês, em nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar na sua presença. E eu entendo que nós estamos num momento difícil. E ainda assim, nós nos encontramos debaixo da soberana vontade de Deus, o qual continua sobre o controle de todas as coisas. Nada fugiu do controle das mãos do Senhor. E eu almejo que nós possamos estar nos posicionando como a igreja deve se posicionar nesse tempo, orando, intercedendo, pedindo para que Deus do alto céu se incline em favor do seu povo e conceda a resposta que precisamos. Eu queria quero compartilhar o texto que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 20, que diz assim, a palavra do Senhor. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da além da Síria, e eis que estão em Azazon-Tamar, que é em Engedim. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Aleluia! Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e de Monte Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, aleluia, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa,
mais de Deus. Aleluia. Eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. E é o que eu tenho meditado e tenho tomado posse nesses dias que nós estamos enfrentando. É possível que neste tempo a igreja se levante com poder e autoridade, ainda que se submetendo às autoridades, ainda que com prudência e sabedoria e discernimento, nós venhamos fechar as portas dos templos por esse tempo, mas, como eu sempre digo, a igreja ela não foi dizimada. A igreja ela não foi afetada. A sua fé não foi esmorecida. Nós ainda fazemos parte de um povo que atrai a atenção de Deus, buscando a sua presença, orando ao Senhor, buscando a sua face em intimidade. A palavra do Senhor vai dizer em Tiago que muito pode a oração dos justos em seus efeitos. A palavra também do Senhor vai dizer que se tivermos fé, tudo que pedimos em oração, aleluia, isso nos será feito. E eu creio, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, que nós vamos vencer nos submetendo à vontade do Senhor. Mas, em detrimento de tudo que está acontecendo no cenário político, de tudo que nos sobreveio nesse tempo, diante de tantas discussões, tantas polêmicas, do que se espera dos políticos, dos chefes do executivo, dos parlamentares, dos congressistas, dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores, nós estamos clamando neste tempo para aquele que tem o controle de tudo, que se sobressaia a todos esses poderes do executivo, do legislativo e do judiciário, que é o nosso Deus. E é por isso que no nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo que como igreja, nós venhamos nos posicionar com nossa fé, nos posicionar buscando a Deus, para que a sua oração alcance o trono de Deus e faça com que o nosso Senhor, no tempo oportuno, nos conceda a resposta que precisamos. Deus almeja que nesse tempo a sua igreja sim exerça a fé e creia que do alto céus ele pode dar a resposta que nós necessitamos, sarando a terra, curando as feridas, dissipando todo esse vírus. Mesmo que o povo aqui na terra possa estar diante de um inimigo invisível aos nossos olhos naturais, para Deus, tudo continua um manifesto perante a sua presença e todas as coisas são passíveis de que ele venha enxergar e ver e conhecer tudo. Por isso eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo, que ainda que nós estamos num cenário político muito controverso, diante de tantas circunstâncias que não venham ser favoráveis para o povo terreno, nós cremos no nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos debaixo da soberana vontade do Senhor, que continua sob controle de tudo, e que certamente trará resposta, solução, providência, a cura que o seu povo necessita. Porque ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê, e o Jeová Rafá, o Deus que cura. E nos reportamos às Escrituras, a palavra do Senhor vai dizer que grande multidão vem de encontro a Josafá para destruí-lo, para abatê-lo. E nós estávamos, o rei Josafá estava nesse momento diante de uma circunstância muito difícil. Aos olhos naturais não era possível que o rei viesse vencer esses 3 grandes exércitos. Muitos vieram contra ele, uma grande multidão,
como se descreveu nas escrituras que nós acabamos de ler no texto de 2 Crônicas, do capítulo 20. Mas a palavra do Senhor vai dizer que humanamente se descreveu que Josafá teve medo. E a sua postura diante do seu medo, diante da sua insegurança, diante de todo o cenário que ele estava inserido, ele se pôs a buscar a face de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que todos, diante do seu reinado, fizeram a mesma coisa, se prostrando o seu rosto em terra, buscando a face do Senhor. Ele apregoou um jejum para o povo, para que o povo pudesse buscar a Deus, para que Deus do alto céus concedesse livramento para o seu povo. E a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, dizendo para que o povo pudesse ter a convicção de que eles não deveriam temer nada, porque essa peleja não seria uma peleja do homem, não seria uma peleja que viesse obter vitória pelas mãos do homem, mas sim pelo Senhor. E assim, ele queria, Senhor, ratificou através da boca do profeta, para que eles tivessem a convicção de que essa peleja seria do Senhor em favor do povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero clamar para que neste tempo essa venha a ser a genuína consciência da igreja do Senhor neste século, neste tempo, nessa circunstância, de que nós, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, movidos de poder, autoridade, que nos sobrevém pelo nome do Senhor Jesus Cristo, nós como igreja temos autoridade espiritual se orarmos para que Deus possa mudar o cenário das nações, o cenário do Brasil, o cenário da nossa cidade, do nosso estado, e intervir em nosso favor. Se nós cremos, Deus fará o melhor para o seu povo. Se nós cremos e buscar a face do Senhor, se nós nos humilharmos, como descreve a sua palavra em 2 Crônicas 7,14, que se o povo se humilhar e orar, se neste momento, se nós colocarmos a nossa boca no pó, se nós nos prostrarmos como igreja buscando a Deus, Deus virá com socorro em favor do seu povo. E foi isso que diante de grande batalha, diante de grande luta, Josafá, diante de tanta opressão dos seus inimigos, ele mesmo com medo, mesmo diante das inseguranças, ele teve a convicção de que somente do Senhor ele poderia buscar a resposta que ele almejava. Ele poderia obter a segurança que ele precisava, porque é somente do Senhor que nós podemos ter palavras de vida eterna. Neste momento não é um momento da igreja se posicionar de forma política, mesmo que a igreja venha a ter conhecimento, não é errado que a igreja tenha entendimento, não é errado que a igreja não procure visar estar alheia ao cenário político. Não, nós não devemos estar alheio. No entanto, como igreja, o que nós devemos fazer é intensificar a nossa luta, a nossa busca, o nosso posicionamento espiritual, de como autoridade vinda dos céus, que é concedida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, clamar para que o Senhor intervenha pela nação. Nós precisamos entender a realidade que nós estamos inseridos. Isso vai além do cenário político. Isso vai além de todas as circunstâncias que nós estamos inseridos. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, um Deus ao qual que não está alheio aos nossos sentimentos, um Deus que se importa conosco, um Deus sim que almeja que o seu povo se cuide, se preserve, mas nesse tempo precisa se posicionar em autoridade. Aos olhos naturais, Josafá jamais venceria essa guerra.
ele seria esmagado pelos seus inimigos. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, que quando nós estamos com o Senhor, nós somos a maioria. De quando nós estamos em Deus e temos a convicção de que nós devemos confiar ao Senhor, para que a nossa fé não venha a ser abalada, para que a nossa fé não venha a ser esmorecida, nós cremos que Ele pode todas as coisas, que não será um inimigo invisível que irá nos abater, que não será as circunstâncias econômicas que irá abater o seu povo, que irá fazer o seu povo perecer. Eu quero pedir para que, como igreja, nós venhamos desfazer das nossas diferenças de opiniões políticas e, nesse momento, nos unirmos em oração para alcançarmos a resposta de Deus. Porque, se Deus quiser, Ele pode acabar com essa pandemia num estalar de dedos, porque tudo se encontra sob total controle das mãos do Senhor. Nós devemos intensificar a nossa oração neste tempo para que Deus intervenha na nação, intervenha nas nações, intervenha no cenário político, para que o Senhor possa abençoar aqueles que estão à frente como os nossos representantes, independente se for pelo nosso voto ou não, para que nós possamos obter soluções que necessitamos e almejamos nesse tempo de tamanho sofrimento e dor para o povo. Eu lamento pelas vidas que foram perdidas, mesmo que não é uma realidade que se encontra na cidade de Jacarezinho até o atual momento, mas pelas tantas vidas que foram perdidas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em detrimentos em outros estados. Mas eu quero pedir que, como igreja, você possa usar uma arma poderosa, e a oração. Não vi em nenhum momento na Bíblia alguém que se humilhou, se rendeu diante de Deus, não obteve a misericórdia e a resposta do Senhor. Que não obteve a provisão de Deus, a cura do Senhor. Lembre-se do rei que recebeu uma profecia amarga de que era para ele organizar sua casa porque ele morreria. A palavra do Senhor vai dizer que ele orou ao Senhor, pediu misericórdia, e ainda quando o profeta estava a caminho, Deus manda o profeta voltar para dizer a ele: olha, eu ouvi a sua oração e vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Eu lembro também que em Atos 12, Herodes estavam prendendo alguns judeus para os maltratar. Eles já tinham matado Tiago, decapitado ele, passado a fio de espada o apóstolo Tiago e prendido a Pedro. Mas a postura da igreja foi colocar em oração para que Deus viesse intervir em favor dos mesmos. Em Atos 12:5, a palavra do Senhor vai dizer que a igreja estava em incessante oração em favor da vida de Pedro, mesmo que ele estava no cárcere. Igreja, desperta. Nós temos autoridade. O Senhor nos concede autoridade espiritual. Não é tempo da igreja apenas se submeter no sentido de almejar a resposta do homem, dos nossos governantes, esperando que somente eles pudessem conceder as respostas que precisamos, sendo que o nosso Deus é um Deus soberano que pode intervir em nosso favor, que pode mudar todo o cenário, porque Ele é poderoso para isso. Assim, teremos que, se nós não cremos nisso, nós vamos ter que extinguir tudo que nós cremos e tudo que nós pregamos. É tempo de orarmos. É tempo de nos posicionarmos em oração. A palavra do Senhor vai dizer que Josafá, neste tempo,
vai pela manhã cedo se levantar, no versículo 20 de 2 Crônicas 20, dizendo: se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles pôs-se Josafá em pé e disse: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor e vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ouve, ó povo de Jacarezinho, crede no Senhor vosso Deus, orai ao Senhor, e se vocês crerem, Deus pode mudar o cenário para que nós possamos obter a resposta muito antes do que nós podemos imaginar, porque a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para intervir em favor do seu povo. O nosso Deus não mudou e com mão forte trará livramento para o povo. Ele trará livramento se a igreja crer, se a igreja se posicionar em oração, se a igreja buscar a face de Deus neste tempo, se a igreja se humilhar, se render diante de Deus, se arrepender dos seus pecados e buscar a face do Senhor, crendo que Deus virá com socorro pela autoridade do nome do Senhor Jesus. E assim eu creio que eles venceram uma grande batalha, mediante os olhos naturais, eram praticamente impossíveis. A palavra do Senhor vai dizer em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 22, que tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, ou seja, foram destruídos. Deus colocou confusão entre os seus inimigos de Judá, e os inimigos do rei Josafá, e eles mesmos se autodestruíram. Nós precisamos clamar neste tempo, para que o Senhor abençoe as pessoas responsáveis por todas as estratégias políticas, pelo nosso ministro da Saúde, mesmo que nós não tenhamos votado nesse presidente, alguns não tenham votado nesse presidente, mesmo que muitas pessoas possam dizer: nós não gostamos dele, nós não gostamos da postura dele, nós não gostamos do pronunciamento que ele teve em rede nacional. Nós devemos, como igreja, orar para que Deus intervenha, para que Deus capacite, para que Deus dê discernimento, para que Deus abençoe, para que eles descubram a cura para essa doença, para que Deus conceda a provisão necessária, para que não haja sofrimento para o povo, para que o povo não venha perecer também na dificuldade neste momento que os comércios estão fechados. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a face de Deus. Eu sei que existe indignação de algumas pessoas. Existe um desconforto, mas não é o momento de estarmos divididos. É o tempo de buscarmos a face de Deus. Eu não vejo a outra forma de vencermos essa batalha, se não for através do jejum e da oração. A palavra do Senhor vai dizer que quando o povo de Judá subiu ao monte para avistar o que aconteceu com seus inimigos, eles viram um monte de cadáveres e os seus despojos estavam ali, a ponto que eles demoraram 3 dias para catar todos os despojos que estavam ali diante deles. Quando nós nos reportamos às escrituras, no texto a despeito do rei Josafá, descrito em 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vemos que, como igreja, nós devemos tomar posse desta palavra e ter esperança que nós servimos a um Deus que está acima de tudo, que pode todas as coisas. Um Deus que certamente almeja que nós venhamos desfrutar da plenitude de bênçãos, da sua misericórdia, da sua justiça, que almeja abençoar o seu povo, que almeja derramar toda sorte de bênçãos sobre os seus. É difícil, é um cenário polêmico, difícil. Porém, o que não é difícil é a igreja ter a consciência que tem que se unir para orar, que tem que se unir para buscar a face do Senhor,
que tem que se unir para buscar a Deus, para que Ele derrame sobre a igreja autoridade, unção e poder, para se colocar diante de Deus e crer que se Deus quiser fazer, Ele pode diminuir o tempo que essa pandemia possa se manifestar no meio do povo. Antes de qualquer coisa, eu creio que Deus não desperdiça nada, nem o nosso sofrimento. Tudo tem um propósito diante de Deus. Antes de qualquer coisa, nós devemos pensar como igreja o que a quarentena, a pandemia tem ensinado aos cristãos. Você já pensou que talvez nós não valorizávamos o culto e a comunhão como se deveria? Você já pensou que quando nós tínhamos liberdade e estávamos livres desse vírus, nós não valorizávamos a genuína comunhão, o abraço, o amor, o culto a Deus? E talvez hoje que nós estamos impedidos por circunstâncias de termos prudência, de termos sabedoria nesse tempo, nós sentimos falta. Dói não poder estar em comunhão, dói não poder estar na casa de Deus adorando, buscando a face do Senhor, buscando a presença de Deus em comunhão com os nossos irmãos. E refletimos que quando nós tínhamos liberdade de estarmos em comunhão, quantas vezes nós estávamos divididos, brigando uns com os outros, competindo uns com os outros, mas nós tínhamos conhecimento que o mais importante era estarmos na presença de Deus, ter o privilégio de estar em comunhão, buscando a face do Senhor em união, adorando a Deus em espírito e em verdade. O que essa quarentena, essa pandemia tem verdadeiramente ensinado para a igreja? Nós precisamos nesse tempo ter consciência do porquê da permissão de Deus, porque a palavra me diz que o querer efetuar vem do Senhor, e eu creio que tudo está sob o controle das mãos deles, então Deus permitiu isso. Mas qual foi o propósito também de ensinamento para o seu povo? De parar com tudo que divide, com tudo que sobrevém a contenda, o conflito, a divisão, e para que nós possamos dar valor à genuína comunhão, a nos movermos pela fé, a nos movermos pelo amor para com o próximo. Será que nós valorizamos a honrar o altar, a temer a Deus, a buscar a face do Senhor como deveria? Será que nós orávamos a Deus como deveríamos orar? Será que nós líamos a palavra como deveríamos ler em meditação e guardando no coração para não pecar contra o Senhor? Será que nós clamávamos a Deus tanto quanto nós estamos clamando hoje? Isso serve para mim. Começa na minha vida. O ser forjado por Deus começa dentro da minha casa. Nós precisamos nos unir, igreja, para que Deus possa blindar o Brasil. Deus possa curar as pessoas que se encontram infectadas. Que Deus traga consolo para as famílias que tiveram entes queridos mortos por causa dessa doença. É triste nós não nos colocarmos no lugar das pessoas, não sentimos a dor e o sofrimento das pessoas. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, orarmos para que o impacto desse vírus seja muito menor do que se espera, como ocorreu na Itália, como ocorreu em outros países. Se nós cremos como igreja e orarmos a Deus, pedimos a intervenção do Senhor com fé, isso sim pode acontecer. E esse é o momento de nós levantarmos um grande clamor a Deus. É um tempo de jejuarmos, de orarmos a Deus e nos arrependermos dos nossos pecados e pedir para que Deus intervenha pela nação. Aos olhos naturais, Josafá não venceria essa batalha.
mas pelo contexto espiritual, pela busca da face de Deus, pela oração, pela rendição. Deus concedeu vitória para o povo de Judá e para Josafá. Deus concedeu vitória. E não é diferente. Se nós cremos, Deus fará o mesmo pelas nossas vidas e por todos os habitantes da cidade de Jacarezinho, do estado do Paraná e do Brasil. Não permita que as nossas diferenças de opiniões impeçam de nos unirmos para buscar a face de Deus neste tempo e orarmos ao Senhor para que Ele confirme e garante vitória para as nossas vidas neste tempo. Se a igreja crê, nós venceremos, e muito mais rápido do que nós possamos imaginar, do que podemos esperar, porque Deus pode fazer. Josafá venceu, e a igreja do Senhor também pode vencer. Não é tempo de dividirmos, é tempo de nos unirmos. É por isso que Paulo já descrevia a igreja de Corinto, para que no capítulo 1, no versículo 10, vocês precisam ter o mesmo pensamento, o mesmo entendimento e o mesmo parecer. Sem união não tem vitória, sem posicionamento não tem resultados. Ore ao Senhor, busque a face de Deus neste tempo. Faça um autoexame para que Deus mostre a você o que ainda precisa ser forjado no seu caráter, assim como tem ocorrido na minha vida, assim como tem ocorrido na vida de muitos. E eu creio que a igreja do Senhor certamente alcançará a resposta da parte de Deus, porque Ele não deixa um justo sem resposta. Nós continuamos a orar todos os dias, às 15 horas, todas as tardes. E também estamos orando às 3 horas da manhã. Se você ainda não teve a oportunidade de colocar o seu nome, o nome da sua família nos comentários, coloque e apresente a sua casa, que nós vamos estar orando em seu favor. Eu não sei do que você precisa, mas Deus te conhece e nós vamos orar ao Senhor pela sua vida. Amém? Vamos nos colocar em oração neste momento, orar a Deus e pedir a resposta do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar todas as vidas que se encontram neste momento, Senhor, assistindo essa live, ou aquelas que porventura em outro momento irão assistir. Tu conheces a necessidade dos teus filhos. Tu conheces exatamente o que eles precisam, o que eles necessitam neste tempo. Por isso eu peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor possa ir de encontro com a necessidade dos teus filhos. Para que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção em cada área das suas vidas. Tu sabes, Senhor, meu Deus e meu Pai, as necessidades deles, o que eles necessitam, o que eles precisam. Tu sabes, Senhor, quanto como povo de Deus nós necessitamos da sua benevolência. E nós clamamos ao Pai por bondade e misericórdia para que o Senhor intervenha em nosso favor e traga a resposta que precisamos. Deus, faz com que nós possamos encontrar a cura para essa doença. Capacite os governantes, dê discernimento neste momento que precisamos, ó Pai, porque neste momento são eles que estão representando o povo. Mesmo, Senhor, diante de algumas situações que alguns podem até mesmo não concordar, mesmo, Senhor, diante de algumas dificuldades, Senhor, o Senhor sabes o que o seu povo precisa. Somente o Senhor pode conceder o socorro na medida exata que o seu povo necessita. Que possamos, que como igreja, deixar nossas diferenças políticas de lado neste momento e nos unirmos para buscar a face do Senhor e crer que do alto céus Ele nos dará a resposta que precisamos no tempo oportuno e necessário. Vai revestindo com poder e autoridade todos os profissionais que se encontram
na frente da linha de batalha, servindo ao povo, porque necessitam do alimento, necessitam da saúde, necessitam da segurança, como os policiais, os profissionais de saúde, todos os profissionais que estão trabalhando nos caixas de mercados, os repositores, os açougueiros. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe todos os profissionais que estão com suas portas abertas, porque é necessidade básica para a sobrevivência do povo, questões de gênero alimentício, os profissionais de saúde. Senhor, tu sabes, e eu peço para que o Senhor possa revesti-los de toda a armadura de Deus, com todo o revestimento espiritual e proteção dos céus. Abençoe todos aqueles que estão trabalhando nos postos de saúde, nos postos de combustíveis. Senhor, abençoe todos esses que não podem ficar de quarentena, como nós que estamos dentro das nossas casas. Abençoe todos os meus irmãos, abençoe todas as lideranças pastorais, abençoe, Senhor, as igrejas católicas. Eu peço pelo nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe todas as religiões, ó Pai, com toda a sorte de bênção, com sua graça e com sua misericórdia. Necessitamos neste tempo, Pai, que nós venhamos nos unir com poder, autoridade e com a justiça de Deus sendo manifestada sobre nós. Vai, Senhor Deus, ó Pai, colocando no nosso coração o desejo de nos rendermos e nos humilharmos diante do Senhor, para que o Senhor conceda a resposta que precisamos. Pai, eu creio que nada é demasiadamente impossível para o Senhor. Por isso eu peço, confirma e garante vitória, para que o seu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu queria agradecer a Deus, a vocês que sempre estão comigo nessa tarde em oração. Obrigada, porque eu sei que vocês também estão orando pela minha família, pela minha casa. E em nome de Jesus vamos continuar orando. Vamos continuar buscando a Deus, a face do Senhor. Vamos continuar nos autoexaminando nesse tempo, buscando a face de Deus para nos posicionarmos em oração e crer que Deus vai ouvir o nosso clamor e breve virá com socorro e livramento para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa nação. Mais uma vez eu digo, nós estaremos orando amanhã novamente, às 15 horas, no período da tarde, e às 3 horas da manhã. E certamente a sua casa e a sua família está sendo apresentada, porque o Senhor conhece o desejo do teu coração. Que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Que o poder de Deus seja manifestado sobre a sua vida. Que você receba das mais ricas bênçãos de Deus. Que a glória do Senhor transborde sobre a sua casa. Você pode ter certeza que Deus se importa com vocês, que Ele quer cuidar do seu povo. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus.